Olá pessoal, boa tarde, né? Vimos a matéria canalha, suja e imunda do Jornal Nacional, tentando criar ilações que envolva o presidente Jair Bolsonaro com o que aconteceu com a Marielle Franco e o Anderson Gomes em março do ano passado, sendo que eles sabiam que o próprio presidente Jair Bolsonaro estava em Brasília na mesma data da ligação que o porteiro afirma que era o próprio Jair. Olha só o nível de amadorismo deles, porque eles mesmos comentam isso e ainda têm coragem, a pachorra de soltar a matéria mesmo assim, sabendo que a questão ainda está em segredo de justiça. Alguém vazou essas informações para eles. Muitos estão acusando o próprio governo Witzel de ter feito tal ato. Aí eu não sei, muitos estão dizendo que eles querem jogar o presidente Bolsonaro contra o governador Wilson Witzel. Aí eu já não sei, eu não tenho cabedal para falar sobre isso. Mas eu digo que os membros do Ministério Público do Rio de Janeiro viajando até Brasília para procurar Dias Toffoli em relação a isso, se não me engano, um advogado, acho que foi Ricardo Gama, agora me lembrei, falou que isso gera uma irregularidade, porque o ministro do STF, o presidente do STF, Dias Toffoli, não tem atribuição para mandar investigar o presidente. É o Procurador-Geral da República, no caso Augusto Aras, que o Nando Moura diz Aras, fica bradando sempre a questão do Aras. Vai ser o Augusto Aras que teria essa atribuição, Nando Moura. Mas voltando ao assunto, então não era para esses membros do Ministério Público ter feito isso. O próprio presidente Bolsonaro já sabia há cerca de 10 dias que mencionaram o nome dele, essa questão aí do porteiro. Mas essa questão do porteiro ficou uma coisa muito, muito, muito mal explicada, nessa questão aí que ele viu, só agora que ele falou, que naquele dia chamaram para casa do Bolsonaro, não foi para casa do Bolsonaro, ele seguiu, tipo assim, sabe essas coisinhas assim, muito sem noção? Tudo bem. Muitas pessoas que são mais ou menos esclarecidas, inclusive pessoas que até não apoiam o presidente, mas sabem que isso não tem lógica alguma, né? Sendo que tem vídeo do cara em Brasília, cara. Baixaram, foram no YouTube, na sessão das câmaras de deputados, do YouTube tá lá daquela data. No minuto que esse porteiro falou que o assassino foi até a casa do Bolsonaro, que foi o Bolsonaro que foi anunciado por Bolsonaro, que o Bolsonaro atendeu. No mesmo horário, o cara tava lá em Brasília e passou assim no vídeo com outro deputado e foi passando. Aí tem uma parte que tá conversando com o Esperendião Amin, que era deputado da época. Eu ainda não sei se é deputado. Olha só liga com CRE. Mas por que a Globo faz isso? Porque eu penso eu quero fazer uma análise mais fria, que ela quis criar algo para chamar a atenção do próprio presidente, para criar uma espécie de suspeição, porque há pessoas que podem cair nessa narrativa, vão cair nessa narrativa, porque tem muitas pessoas que têm acesso ao telejornal que passa na Rede Globo há mais de 50 anos, inclusive, que podem entender. Porque por mais que a Globo falou, não falou que foi o Bolsonaro que foi o culpado, mas só de criar esse tipo de coisinha e jogar isso ao meio, assim, olha só, o cara foi até a casa do Bolsonaro no mesmo dia, sabe esse tipo de coisinha? As pessoas que não têm um discernimento de interpretar o que foi dito, e a própria Rede Globo, o próprio William Bonner, tem essa noção, elas vão associar o presidente com esse fato na hora. Elas vão acreditar nisso. Eu sei que o pessoal da esquerda já pensa o pior, já espera o pior do Bolsonaro. Eles já acreditavam muito antes disso e eles vão continuar acreditando nisso. Aí vai ter aqueles caras que vão bradar alguma coisa. Fora que hoje o Alexandre Frota vai depor na CPMI das fake news. Hoje. O cara vai usar isso contra o presidente Bolsonaro, vai bradar inúmeras absurdos, coisas abjetas, e possa ver que ele ainda acha que ele vai se valer da imunidade parlamentar dele para acusar o presidente de assassinato da Marielle. Pode ter certeza disso.
que Alexandre Frota vai ter essa capacidade se valendo da sua imunidade parlamentar. Isso, e eu tenho certeza disso. Pode me cobrar depois se ele falou ou não. Porque isso é um absurdo. Porque eles criam essa cortina de fumaça no momento. Olha só. Olha como a Globo é responsável. Porque ela cria essa cortina de fumaça no momento que há instabilidades políticas nos países vizinhos. Como está acontecendo no Chile. Porque o Sebastião Pinheira vai cair. Eu não dou 2 semanas para que ele renuncie o cargo e convoque novas eleições e a esquerda volte lá. A volta do peronismo na Argentina, devido ao fracasso do Maurício Macri. A questão da Bolívia, que o Evo Morales há máculas da lisura do processo eleitoral. No Peru, também com um problema com o Supremo deles lá. No Equador também. A própria Venezuela nem não precisa falar mais nada. Então esse tipo de coisa cria uma situação que pode usar esse fato, essa narrativa que mesmo que há fragilidades nesse depoimento, pode fazer que pessoas... Porque a intenção da Globo foi realmente causar revolta. Sobretudo as pessoas que gostam do presidente Bolsonaro, que apoiam o governo. Eles querem causar revolta também em nós e na esquerda. Porque o que a Globo buscou ali foi buscar uma fagulha para criar uma comoção com essa questão, para criar um factoide, usar algo para causar uma instabilidade ao próprio governo, que já tem várias instabilidades políticas, diga-se de passagem, para criar algo, para que as pessoas vão às ruas, para que cause conflitos, para que se inicie assim, algo em maior proporção. Para, claro, manchar a imagem do governo, porque às vezes ele pode pedir que as autoridades coíbam certos excessos, isso é fato, como ocorreu no Chile. A própria Michelle Bachelet queria já que a ONU intervisse na questão do Chile. Você acha que não vai acontecer no Brasil? Se as coisas tomarem proporções maiores? Porque pode usar a questão da Marielle, por exemplo, a esquerda fazer um protesto, aí um protesto defendendo o presidente, as pessoas podem entrar em conflito de ir em vias de fato. Fora que a matéria foi soltada num horário que eles sabiam que o presidente estava fora do país, em um horário avançado, ou seja, ele estava dormindo e ele foi acordado. E diga-se de passagem, é muito mais natural que ele perdesse as estribeiras, como qualquer outro ser humano, devido à capacidade da Rede Globo fez isso, de maneira que eu acredito que o próprio presidente é mais do que natural e mais do que compreensível que ele perdesse a paciência nessa questão. Porque realmente a Globo ela vai se valer de uma narrativa bastante suja, porque o vencimento de sua concessão é logo em 2022, para que Bolsonaro não renove naquele ano, para dizer que a narrativa, ele perseguiu a emissora e seus adversários políticos naquele pleito usem isso contra ele para a população. Ele tirou a Globo do ar porque a Globo o denunciava. Olha só. E as pessoas de baixa instrução, elas caem nesse tipo de narrativa. Então eu acredito que agora é a hora da gente se focar. Esquece Nandinho, esquece o Luiz Fernando de Moura Canini, que esse aí já se perdeu. Ele pra você ter uma ideia, ele falou, não, ele achou um absurdo, tal, mas mesmo assim, o Nando Moura, ele ainda fala, ele ainda se usa da situação para batendo as mesmas na tecla. Aras, vetos, sabe? Isso é chato. É igual uma pessoa se ferrou e você ainda jogando na cara. Mas você fez isso, tá? Na coisa mais séria, você ainda continua batendo na mesma tecla. Isso beira ao ridículo. Isso é ridículo, o Nando Moura. Isso é ridículo, tá? Tenho muita admiração por você, gosto do seu canal,
ainda o acompanho mesmo assim, mesmo discordando de você, não concordo com certas atitudes que estão fazendo contra você, tipo, bradando que você é anão, careca, etc e tal. Não concordo com esse tipo de subterfúgio, que eu acredito que é orquestrado por outro careca. Também não concordo com a postura dele, mas pelo amor de Deus, pare com isso, tá? Isso tá muito feio. Agora é hora de você ter um pouco de consciência e defender a verdade, que você tanto fala que é sua. Mas, ó, essa questão é uma verdadeira canalice. Porque realmente a Rede Globo ela quer criar um factoide para botar fogo no país. Sendo que o próprio presidente está na Ásia para fechar acordos comerciais, para melhorar a nossa vida. A sua vida, Nando Moura, já está muito boa, inclusive. Mas a vida de nós brasileiros comuns não está ainda. E te falo, brasileiro, olha, eu falo para dar um fechamento nesse vídeo. Brasileiro não tá ligado nessa questão de comunismo, de esquerdismo, de direita, de esquerda, de Foro de São Paulo. Infelizmente, brasileiro não se liga com isso. Brasileiro, brasileiro comum, e isso é muito compreensível. Inclusive o próprio Conde do OP, que é uma pessoa que critica o governo Bolsonaro, mas eu acho que as críticas dele são mais válidas que as críticas do Nando Moura, que é o fato que o brasileiro comum não se liga nessas questões mais ideológicas e se liga nas coisas mais práticas, que é a geração de emprego, de renda, a questão do consumo, o poder de compra, que as reformas estruturais que estão vindo por aí, a questão da reforma da Previdência, da MPD, da liberdade econômica, dessas coisas, essas coisas que vão trazer a baixa de inflação, o dólar caindo, assim, as coisas, a economia crescendo, essas coisas atingem a população mais comum. Porque a população mais comum não liga nessas coisas mais simplórias, essas coisas mais... Não, simplórias não, essas coisas mais... o comunismo, o Foro de São Paulo. Ninguém sabe, o brasileiro comum não sabe o que é isso. O brasileiro comum, ele assiste Rede Globo. Por isso que a gravidade das acusações da Globo. O brasileiro comum não acompanha Nando Moura, não fica no YouTube, não fica assistindo Terça Livre, inclusive. Não fica acompanhando outros canais do YouTube. O brasileiro comum ainda se pauta por Rede Globo, e por isso que ela sabe disso e se valeu desse tipo de jogada. Ela fez um blefe ali para tentar causar uma narrativa para que mancha a imagem do governo Bolsonaro e propicia a sua própria queda. Porque para eles se vale essa situação. Então, muito grave essa questão aí. Eu acho que é válido a discussão. Eu poderia ter feito ontem assim mesmo pronunciamento aqui no vlog, mas como isso também estava tomado pela emoção, pela indignação em falar sobre isso, eu achei melhor não fazer vídeo naquela hora e fazer agora. Então eu fico por aqui e forte abraço.